Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a nossa aula tem como habilidade ler informações e dados em gráficos, particularmente em gráficos de coluna. E antes da gente ir para os nossos exemplos, vamos relembrar aqui o que é um gráfico? O que é um gráfico? É a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Como já diz aqui no nosso conceito, maneiras diferentes. Isso quer dizer que não existe apenas um tipo de gráfico, e hoje nós vamos ver alguns deles, aqueles mais conhecidos por nós. E nós temos aqui o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico em pizzas, setores ou circulares. Como vocês podem observar, de fato ele traz o formato de uma pizza, né? E cada um dos seus pedacinhos representa o resultado da pesquisa, né? Do que foi pesquisado, dos itens dentro da categoria que foi pesquisada, tá bom? Temos os gráficos de barra. Os gráficos de barra, eles são montados dessa forma. As suas barras são deitadas, né? Onde estão colocados o resultado da sua pesquisa, tá? E os gráficos de linha. Os gráficos de linha, geralmente, eles são utilizados para fazer um comparativo entre um setor ou outro, ou dentro de um determinado período de tempo. Temos aqui o gráfico de áreas. A característica desse gráfico é que são utilizadas cores, tá certo? Para preencher o espaço entre uma linha e outra dos itens da categoria pesquisada. Gráfico de rede ou fluxograma. Esse tipo de gráfico geralmente é utilizado por empresas que executam algum tipo de projeto, pois nele é possível colocar todas as etapas para que o projeto aconteça, inclusive saber quais as etapas que já foram executadas e quais ainda faltam para o término do projeto. Nós temos os gráficos pictóricos. Nesses gráficos são utilizadas imagens ou desenhos que representam a categoria pesquisada. No caso desse gráfico aqui, nós temos aqui que foi pesquisado o número de habitantes em cada uma das décadas aqui representada. Por isso que foi colocado aqui imagem, né, de bonequinhos para representar cada uma das décadas que foram pesquisadas, que foi pesquisada, né, o número de habitantes, tá certo? E temos, por fim, o nosso gráfico de coluna, que é o que a gente vai trabalhar hoje na nossa habilidade. Dentre os gráficos de coluna, a gente encontra o de coluna simples, onde a gente tem o gráfico produzido com apenas uma coluna para cada item da categoria. Cada uma também tem uma cor diferente. Temos os gráficos de colunas agrupadas lateralmente. Geralmente, esse gráfico é utilizado para fazer um comparativo entre uma coisa ou outra, um item ou outro. No caso dos professores, geralmente são utilizados para fazer um comparativo entre um bimestre ou outro, ou uma disciplina e outra. E também utilizam-se cores diferenciadas para poder separar cada um dos pontos abordados. Temos também as colunas agrupadas superpostas. Nesse tipo de gráfico, nós podemos observar que o resultado da pesquisa, né, cada um dos itens abordados na pesquisa dentro da categoria, são utilizados cores diferentes para representar, e esse resultado é colocado um sobre o outro. E quais são as características dos gráficos de coluna? Devemos lembrar que as colunas elas devem possuir a mesma largura e uma distância constante entre elas, tá bom? Outra coisa bem importante, quando vamos construir um gráfico de coluna, a gente vai marcar sobre o eixo X, ou eixo das categorias, todas as categorias cujos valores serão representados. E sobre o eixo Y, ou eixo dos valores, nós vamos colocar o menor e o maior valor do que está sendo analisado nas categorias. Trouxe aqui como exemplo para vocês uma tabelinha, que é outro ponto importante. Quando fazemos uma pesquisa, precisamos organizar os nossos dados, né? E a tabela é um recurso muito favorável nesse momento, tá? Nós temos aqui a categoria que são frutas, né? E temos aqui a resposta das crianças. Para construir um gráfico com esse resultado, nós temos aqui no eixo Y, nós vamos colocar o número de crianças que participaram da pesquisa ou os votos recebidos, tá? E no X, nós vamos colocar aqui a categoria da pesquisa, que no caso foram as frutas.
Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Ana resolveu realizar uma pesquisa com as crianças de sua turma sobre os alimentos preferidos por elas. Observe o gráfico e responda. Aqui nós temos o gráfico que foi construído após a pesquisa de Ana. Nós podemos ver aqui que no eixo X a gente tem a categoria pesquisada, que foram os alimentos. E nós temos aqui os itens dessa categoria: massa, hambúrguer, batata frita, salgadinho e pizza, tá? Uma característica importante que a gente observa nesse gráfico é que ele já tem aqui linhas retas, né, que marcam até onde, a que altura vai as nossas colunas, tá? E aqui no eixo Y nós temos aqui o menor e o maior valor obtido da pesquisa. Então vamos lá. Nós temos aqui, para o salgadinho foram obtidos 2 votos, né? Para o hambúrguer foram obtidos 4 votos. Para a batata frita nós temos 6 votos. Massa, 8 votos. E pizza, nós temos aqui 10 votos. O problema quer saber o seguinte: qual alimento recebeu mais votos? Como a gente já fez uma análise do nosso gráfico, a gente já pode responder, né? Que o alimento que recebeu mais votos foi pizza. Portanto, opção E. O segundo exemplo. Maria dá aulas de ciências na turma do primeiro ano da Escola Luz do Saber. E na aula dessa semana, ela realizou uma pesquisa entre as crianças. Após coletar as informações, ela construiu o gráfico ao lado. Esse é o gráfico que foi construído por Maria. Novamente, aqui a gente observa eixo X, o eixo das categorias. Nós temos aqui frutas, manga, pera, uva, laranja e banana, né? E aí a gente tem uma característica aqui que não tem no gráfico anterior, né? Esse gráfico ele não apresenta retas, né, que demarcam a altura das nossas colunas. Então vamos lá. Aqui nós temos para a banana 2 votos, tá? Temos para manga 4 votos, temos para pera 6 votos. E aqui na nossa laranja, a gente consegue perceber que esse gráfico é um pouquinho mais alto do que está marcado aqui para o número 8. Então, portanto, nós vamos observar que aqui a laranja recebeu 9 votos, tá bom? E, por último, nós temos uva, que recebeu aqui 10 votos. Mas aí nós temos um problema a resolver. Baseado nas informações do gráfico, responda: quantas crianças preferem uva? Então, como a gente já fez toda a análise do gráfico, nós já temos a certeza que são 10 crianças que preferem uva, né? É só marcar aqui a opção E. E por hoje, pessoal, é só, né? Agradeço a vocês e até a próxima aula.